O inimigo ele já fica preparando um projeto para tentar roubar essa semente. Só não deixa nada atrapalhar você de receber a palavra, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós pedimos a Ti nessa noite sobre a vida do Teu filho, ó Pai. Deus, nós queremos Te pedir, Deus, usa ele nessa noite com poder, com autoridade, com graça, com ousadia, Senhor. Pai, nós cremos que os céus já entregou a ele a palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós queremos Te pedir, Jesus. Fala conosco, Pai. Fala não aquilo que queremos, mas o que nós precisamos, ó Pai. Usa o Teu filho, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com alegria. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimentando todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o seu assento. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. E versículo 13, Filipenses capítulo 3, oh glória, e versículo 13, graças a Deus. Quem encontrou diz amém. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado, de poder estar em sua casa, adorar Ele, glorificar Ele, essa oportunidade de respirar mais uma vez, né? Como é bom a gente não somente respirar, mas ter a oportunidade de poder expressar no nosso coração o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos felizes com Deus, na dificuldade, na luta, na prova, na adversidade. Eu tenho certeza que, pelo menos, a maioria das pessoas que estão aqui estão enfrentando lutas que muitas pessoas não sabem, não conhecem. Mas essas pessoas estão aqui glorificando, falando língua, pulando, se alegrando, porque entende que Deus ele é superior a essa dificuldade que eu e você enfrenta, né? Então, não tem nada que possa arrancar essa alegria do nosso coração, da qual o próprio Deus ele tem colocado dentro de nós. E essa alegria que quem entende só nós e o próprio Deus, porque os de lá de fora nunca vão compreender que alegria é essa, que paz é essa que nós sentimos em meio às dificuldades, né? Só Deus pode proporcionar essa alegria para os nossos corações. Amém? Estou muito feliz aqui de poder estar falando do amor de Deus aqui nessa noite, representando Deus através da sua palavra. E que culto maravilhoso, né, irmão? Como é bom sentir a graça de Deus, sentir a presença do Espírito Santo do Senhor em nosso meio. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eu estava ali em casa ali, já tem uns 3 dias que Deus está mandando eu anotar algumas coisas e eu vou anotando devagarzinho. O problema é que eu não consigo transmitir quando eu chego aqui. Anotando um monte de coisa que Deus vai me dando. E aí chega aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração. Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Somente até aqui é o que Deus colocou no meu coração para nós estar lendo. Nesse versículo que hora nós acabamos de ler aqui, nós vemos uma palavra maravilhosa e poderosa, né? Da qual o autor ele está dizendo que ele está se esquecendo das coisas que ficou para trás, está esquecendo daquilo que ficou para trás e que ele vai avançar para aquilo que Deus ele tem para a vida dele, né? E quando eu estava meditando nessa palavra, lendo essa palavra, Deus falava no meu coração que já não é mais tempo da gente estar no comodismo, da gente estar fazendo as nossas vontades, o nosso querer. Já não é mais tempo da gente ficar indagando a Deus e questionando, querendo uma vida que seja
jeito. E foi o que Deus falou para mim ali em casa, dizendo: filho, é tempo de sair do comodismo. E é tempo de dizer para a minha igreja que é tempo também de sair do comodismo. É tempo de avançar, é tempo de progredir, é tempo de buscar, é tempo de lutar, é tempo de se levantar, porque o que Deus tem falado em nosso meio nesses últimos dias é acerca da sua volta, é acerca do arrebatamento, é acerca da sua vida. E se Ele está vindo, Ele vai voltar para buscar uma igreja que está preparada, que está avançando. Então que Deus manda dizer que é tempo de sair do comodismo. E quando eu falo do comodismo, pastor, eu falo que nós estamos em uma caminhada, eu falo que nós estamos em uma luta. O apóstolo Paulo mesmo falou que nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma maratona e nós não podemos parar. Se nós estamos em uma maratona, significa que nós temos que avançar, porque não tem como a gente correr, não tem como a gente avançar e permanecer no mesmo lugar que nós se encontramos. Avançar diz de ir à frente, de alcançar metas e objetivos que Deus tem para nossas vidas. Então é bem certo que se nós estamos numa corrida, pode ter certeza que vai ter as dificuldades da gente poder alcançar essa meta, esse objetivo que Deus traçou para a igreja. Se nós estamos em uma corrida, nessa corrida, Francisco, a gente vai encontrar diversas dificuldades, porque quem está participando dessa corrida pode cansar, pode tropeçar, pode cair, pode se magoar. E nessa corrida espiritual que nós estamos, nós temos um adversário que vai todos os dias lutar e pelejar para tentar me parar, para tentar te parar, para tentar te prejudicar. Mas a voz de Deus nessa noite é para que nós venhamos avançar. E por que eu devo avançar? Porque quem me garantiu e quem me colocou nessa corrida e quem me alistou para ela é poderoso. Foi Ele que deu o comando, foi Ele que me achou, foi Ele que me levantou, foi Ele que me pôs de pé, foi Ele que disse que eu sou capaz de avançar nessa corrida. Ah, pastor, mas o adversário ele é poderoso e vai querer me parar, mas mais poderoso é aquele que está conosco, aquele que vai na frente, tirando os impedimentos, tirando as dificuldades e dizendo: avança. Você só não vai avançar se você não crer nesse Deus que é poderoso para dar vitória. Mas a palavra hoje aqui, para mim, para os obreiros, para a igreja, para a equipe de louvor, para os departamentos, é tempo de sair do comodismo, é tempo de avançar, é tempo de estar na corrida que Deus ele tem para nós. É isso. Nessa corrida vai ter diversas dificuldades, mas a palavra do que é de Deus é: avance, é para avançar, é para nós ir adiante, é para nós ir à frente. Deus sempre pediu para o seu povo ir à frente, mas é um desafio, irmão, é um desafio. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: irmãos, quanto a mim não julgo haver cansado dessa corrida, cansado das lutas, cansado das dificuldades, que no meio dessa corrida ela vem, mas ele completa dizendo assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica e avançando, indo adiante daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu posso até estar cansado, eu posso até estar passando luta, o diabo pode até estar se levantando, as coisas não estão do jeito que eu quero, mas a ordem de Deus para a igreja hoje é: avance, vai adiante, vai à frente que eu sou contigo. É isso que Deus está dizendo aqui. E sabe o que acontece, irmãos? Aleluia. Ele está dizendo: deixando as coisas que para trás ficam. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem se levantar? Sabe por que muitas pessoas têm parado nessa corrida? Sabe por que muitas pessoas, pastor Edinho, têm desistido? Porque tem muitas pessoas que Deus está mandando avançar e essas pessoas estão paradas porque estão apegadas ao passado, estão vivendo de traumas, estão vivendo de coisas passadas, de dificuldades que o inimigo tem colocado no seu
sempre vai ter dificuldade. Se você quer emagrecer, tem que ter dificuldade porque você tem que cortar a alimentação, tem que parar de comer um monte de coisa. Se você quer mudar a sua vida, seja ela espiritual ou física, para você avançar, você vai ter que se desprender de muitas coisas, senão você não vai conseguir chegar à meta daquilo que Deus ele tem para você. Então a ordem de Deus aqui para nós, irmãos, aleluia, e ele está deixando bem claro que nós temos desafios, mas nós temos que avançar. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: quando Deus está dando a ordem de avanço, Samara, quando Deus está dando a ordem dizendo que é para ir, o diabo ele não fica feliz. Imagina, eu estava lá em casa lá e Deus disse para mim, Deus falou foi para mim: filho, você precisa se levantar, você precisa avançar, eu preciso de você ativo. E sabe o que é que acontece? Quando o diabo vê que você se levantou, quando o diabo vê que você está levando a sério essa corrida, quando o diabo vê que você tomou uma iniciativa para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, então ele se preocupa. É nessa hora que ele vai se levantar e vai dizer: não, pastor Jorge não pode, eu aprendi ele tanto no passado, eu aprendi ele tanto traumas, eu aprendi ele tantas dificuldades, e agora ele decidiu se levantar. Você pensa que o diabo vai ficar feliz quando você quer levantar sua vida espiritual? Você pensa que o diabo vai ficar feliz quando Deus fala algo para você e você toma iniciativa? Não, o diabo ele vai criar dificuldades no seu caminho, o diabo vai criar empecilho, o diabo vai levantar de tudo quanto é questão para poder parar a sua vida. Mas o meu Deus está dizendo nessa noite, irmãos, mesmo o diabo se levantando, mesmo os desafios vindo para fazer você parar, a ordem de Deus é: avance. Diga comigo: avance. É isso. O diabo ele vai fazer de tudo para poder paralisar você. Nós estamos vivendo isso. O que tem de pessoas que o diabo tem conseguido paralisar, o que tem de pessoas que o diabo tem conseguido fazer parar, são muitas em nosso meio. São muitas pessoas que o diabo, e quando eu falo que o diabo está tentando parar a igreja, eu falo em vários sentidos, tanto físico como espiritual. Essa é a meta do diabo. Afinal, ele veio para isso, ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir, ele veio para tentar abafar a sua vida espiritual, ele veio para tentar fazer parar o seu ministério. Deus falou comigo lá em casa: filho, é tempo de se levantar, é tempo de avançar. Olha a tua vida, olha o teu jeito. E não só falou comigo, como Deus vem levantando pessoas, porque Deus trabalha com sinal, irmão. Quando Deus vê que o diabo está te paralisando, quando Deus vê que o diabo está te matando, quando Deus vê que o diabo está conseguindo roubar de você a salvação, o entusiasmo, a alegria de servir a Ele, de fazer a obra dele, Deus vai dando sinal, pastor Jorge. Deus levanta pessoas. Só essa semana Deus já levantou mais de 3 para falar comigo, e falou foi duro, falou pesado. Olha, abre o teu olho, é tempo de se levantar. E eu não posso ser negligente e não perceber que Deus ele está tentando me arrancar de algo que o diabo está querendo me paralisar. E Deus disse: você vai falar para a minha igreja que esse ano é tempo de manchar, é tempo de avançar, é tempo de correr, é tempo de dar na maratona. O diabo, pessoas, vai tentar te parar, mas Deus está dizendo: marcha, vai, porque eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. É isso, irmãos. Infelizmente, ainda muitas pessoas presas a mágoas, a ressentimentos com os próprios irmãos de igreja. Sabia que tem crente que não consegue nem vir para a igreja por causa do outro crente, por causa de uma palavra que liberaram para ele, por causa de uma confusão que aconteceu na vida dele. Tem pessoas que estão guardando ressentimento desde quando começou a igreja, desde quando iniciou esse lugar, pastor. Sabe aquela palavra que foi falada lá em 2002? Aquilo acabou comigo, acabou com a minha vida espiritual, quase destruiu minha família, quase acabou com tudo na minha vida. Sabe, o diabo está dizendo: é isso aí,
arrepiando, com meu coração chorando, sabe, pastor? Uma dificuldade muito grande. Foi no período que a minha mãe morreu. Sabe, no período que a minha mãe morreu, eu estava do lado dela ali. E ela falou algumas palavras ali para mim, não de ruim, mas palavras que a gente começa a guardar. Sabe, eu estava do lado dela ali quando ela estava morrendo, quando ela estava passando tudo aquilo ali. E às vezes, pastor, a gente não entende os planos, os projetos de Deus, porque tem perdas que acabam machucando o coração da gente. Quem já perdeu alguma coisa que ama sabe o que é. Quem já perdeu alguma coisa de valor, quem está perdendo nos dias atuais, porque nós não estamos preparados para perder. E eu não falo só de pessoas, mas tem pessoas que não conseguem perder um carro, não conseguem perder uma casa, não conseguem perder um amigo, não conseguem perder coisas mínimas, sabe? Que fica com o coração machucado a vida toda. Tem pessoas que teve perdas no passado que até hoje está com o coração magoado, perturbado e não consegue se levantar de perdas que tiveram no passado. E sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Que é tempo de abrir mão de perdas, é tempo de abrir mão de coisas que estão machucando o seu coração. Deus está dizendo: já passou, já acabou, já ficou para trás. O apóstolo Paulo disse: essas coisas têm me cansado, têm me machucado, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu vou continuar avançando, eu não vou parar, não vou ceder meu coração para coisas que ficou no passado. Deus está dizendo: ei, quem fica preso no passado nunca vai viver o presente glorioso que Deus tem para a tua vida. Quer viver o presente de Deus? Então abra a mão daquilo que está acabando com a tua vida, destruindo a tua vida emocional e psicológica, e você vai ver que Deus vai te fazer um homem novo, um homem forte, um homem preparado para essa maratona, para essa corrida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas ele estava cansado, ela estava arrebentada, ele estava judiado. Aí você vai dizer: eu estava, porque eu abri mão de tudo isso aqui e Deus me renovou para eu começar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E a pergunta de Deus hoje para nós é: até quando, Fabrício, você vai ficar preso nessas coisas? Até quando a igreja vai ficar presa nesses tipos de situações que não agradam a Deus? Deus está dizendo, irmão, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tem pessoas, irmãos, que estão presas a coisas ainda que quando era do mundo. Deus já tirou ele lá, já tem mais de 15, 20 anos e ainda está preso lá. Tem pessoas que estão presas a coisas que nem pertencem mais a ele nem a Deus. É coisa que o inimigo tem colocado no seu caminho para você ficar paralisado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Dá uma olhada para a tua vida espiritual, dá uma olhada para você, dá uma olhada para lá para trás de quando Deus se levantou, a diferença que dá. Sabe por quê? Porque você nunca permitiu Deus arrancar esse passado da tua vida para você viver uma vida de liberdade com Deus. Era assim com Israel. Israel estava preso lá, trabalhando para o adversário e não tinha liberdade nenhuma. Aí Deus foi lá, levantou Moisés, o libertador, arrancou o povo e deu liberdade para ele, estava todo mundo livre. Mas sabe o que aquele povo fez? Eles começaram a caminhar, a murmurar e dizer: ah, Deus, o Senhor nos tirou de lá daquela escravidão e nos trouxe até aqui para morrer de fome. Olha só, irmão, Deus mandando codorna do céu, Deus fazendo a roupa crescer no corpo, Deus providenciando tudo, faltava água, tocava na rocha, Deus levantou o líder, Deus fez de tudo por aquele povo, mas o coração dele ainda estava lá, na cebola do deserto, no pipi, porque acostumou a viver uma vida de escravidão. E sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Que você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da carne. Esse mal não pode te dominar, esse problema não pode acabar com a tua vida emocional. Deus já te libertou, te deu liberdade e disse: você é meu, é livre. Você decide hoje viver uma vida aprisionada ou viver a liberdade que Deus tem para a tua vida. Até quando vai ficar preso, irmãos, e continuar nessa? Porque eu vou dizer a verdade aqui para você: se a gente não tomar iniciativa e não decidir se levantar e avançar, a gente vai continuar nessa. Irmão, quanto tempo o povo de Israel ficou? 40 anos. O tempo passa tão rápido que a gente não percebe e a gente vai só morrendo, vai só se acabando, vai só perdendo o entusiasmo, vai só perdendo a alegria do céu sobre o nosso coração, a alegria de ser um vale.
estiver tocando, só tem utilidade enquanto está tocando. Continua. É isso que Deus está dizendo para nós. E o que o diabo quer é isso, ele quer te paralisar, porque se você não tiver utilidade no reino de Deus, se você não tiver utilidade e não permite Deus te usar, o diabo vai entender que você não está servindo para nada, está ocupando igreja, está ocupando banco, está ocupando pastor, está ocupando a terra, aleluia, como aquela figueira que estava ocupando inutilmente porque não tinha fruto, não produzia nada. Mas nesta noite, meu Deus está dizendo: ei, a igreja que ele chamou é uma igreja que anda, é uma igreja que caminha, é uma igreja que fala, é uma igreja que profetiza, é uma igreja que tem dom, é uma igreja que está em movimento, é uma igreja que está esperando o arrebatamento, é uma igreja que ganha almas, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que dá lugar para Deus, é uma igreja viva. Cadê a igreja que está viva? Levanta a tua mão, porque o meu Deus está dando a ordem. É tempo de avançar, é tempo de andar, é tempo de dar lugar para Ele. Eu poderia ficar noites toda pregando aqui, irmãos, de pessoas que estavam paralisadas na Bíblia, pessoas que estavam presas. Quer ver eu dar um exemplo de um aqui? Deus ia destruir já essa cidade, ia destruir aquele lugar, porque o pecado, irmão, estava grande demais, Sodoma e Gomorra. Mas Deus deu uma ordem para algumas pessoas lá: vai e não olha, vai e não olha, vai e não olha para trás. Todos começaram a ir, teve alguém que parou e olhou. Quem foi? A mulher de Ló. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua, ficou paralisada, ficou no lugar onde estava. É isso que acontece quando a igreja começa a paralisar, olhar para trás. É isso quando a igreja para de se movimentar. É isso que a igreja para, aleluia, nessa corrida que Deus está dizendo aqui. Porque a igreja de Deus não foi feita para ficar parada. A igreja de Deus foi feita para se movimentar todos os dias, pastor. Quanto mais você se movimenta, mais Deus te usa. Quanto mais você se movimenta, mais o diabo fica perturbado. Quanto mais você se movimenta, mais o diabo ele fica louco. Sabe por quê? Porque quando você se movimenta, Deus te dá estratégia, Deus te dá poder, Deus te dá força. Foi isso que Deus falou para Josué: levanta-te e tem de bom ânimo, e eu serei contigo. Porque Deus não é com a igreja parada, Deus não é com a igreja morta, Deus é com a igreja que está em movimento, que está avançando, uma igreja que está indo em direção àquilo que Deus está. Glória a Deus, aleluia. É isso. A mulher de Ló, ela ficou presa, Samara, onde era para movimentar, onde era para andar. A ordem, o anjo desceu lá. O anjo desceu e deu uma ordem para ela, dizendo: vai e olha para trás. É essa a ordem que Deus está nos dando. Sabe? Porque quando Deus dá uma ordem para nós avançar e a gente para, a gente está cometendo pecado de omissão, a gente está sendo omisso naquilo que Deus está nos falando, a gente está deixando de obedecer, está deixando de crer. E por muitas das vezes a gente não quer avançar, Samara, a gente não quer andar. Porque sabe por quê? Porque tem as dificuldades, os desafios. Quem é atleta aqui sabe que não é fácil você manter um ritmo de correr, de alimentação, seja lá o que for. Quem faz academia sabe que todo dia que tu vai é uma luta. Você vai porque é preciso, você vai porque você tem que manter aquilo ali. Mas não é simples, não é bom. A gente não gosta de fazer exercício, de fazer dieta, a gente não gosta de estar correndo, a gente vai porque é obrigado. E às vezes nessa corrida que Deus está dizendo, não significa que porque Ele mandou a gente não vai ter luta, não significa que porque Ele deu a ordem, o diabo não vai entrar no meio, vai sim. Deus deu a ordem para você avançar, mas o meu Deus está dizendo: vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter pessoas que vai tentar te parar, vai ter palavra para desmotivar você, aleluia, vai ter pessoas que vai se levantar para tentar acabar com a tua estrutura, a tua vida emocional, mas a ordem
avance. Vira para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ele avançar, para ele andar, para ele se mover. É isso. É isso. Mas se nós olhar para a dificuldade, a gente vai para onde, irmão? Quer que eu te fale uma coisa para nós terminar? Eu sei que tem pessoas que não têm vontade de vir aqui no culto hoje, como alguns não vieram. Porque não é fácil servir a Deus, não é fácil avançar. Você pensa que é fácil sair de casa, cansado e vir para cá adorar? Quantas coisas estão acontecendo de lá para cá para você não vir hoje? E isso não é só hoje não, provavelmente amanhã, depois da manhã, o diabo sempre vem entrar no nosso caminho para tentar nos parar. Você pensa que é fácil não estar 20 anos caminhando nessa caminhada, adorando a Deus, servindo a Ele, tocando bateria, Micael, tocando os levitas que está aqui. Você acha que é fácil? Não é fácil para ninguém avançar. Mas sabe o que acontece? O povo de Israel, irmãos, aleluia, que estava sendo perseguido pelo inimigo, olhou para frente de uma maneira e para trás do inimigo. E agora vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se olha para trás, tem um exército que está armado. Olha para frente, tem um mar vermelho. Mas a ordem de Deus para Moisés direcionar aquele povo foi: Moisés, diga o povo que é para marchar. Diga o povo que é para andar. Deus, mas como eu vou andar? Na frente tem um mar vermelho. Eu não posso voltar porque os inimigos de Moisés é para marchar. Irmão, ninguém entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Se a ordem de Deus é para marchar, não interessa se na frente tem um mar vermelho, Ele vai tirar. Ele tem uma ordem, a ordem é só para marchar. Deixa que o resto Ele vai fazer. Deixa que o resto Ele vai dominar. Nós não temos coragem, nós não temos fé de acreditar naquilo que Deus está falando para nós, para a gente começar a viver o sobrenatural. A ordem de Deus sobre alguém, irmão? É isso. O apóstolo Paulo falou: eu sigo para o alvo. Então, se eu tenho algo, de repente ir até ele, e as outras coisas eu preciso deixar para trás. Ah, Deus, mas eu gosto tanto daquilo ali. Ah, Deus, e aquilo ali? Deus está dizendo: aí, você tem um alvo, você precisa avançar, você precisa ir até o alvo. Deixa as outras coisas para trás, que Deus vai dominando. Deus, Ele vai dando um jeito dele, porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele sabe fazer. Deus, Ele é capaz de resolver. E olha aqui, irmão, para me terminar, eu quero entrar num detalhe aqui que não foi fácil para mim, e eu sei que não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Outra coisa difícil da gente avançar, sabe o que é, pastora? É a incapacidade que a gente se sente. E eu sei falar disso aqui, porque quando a gente foi assumir essa obra aqui, a gente era muito novo. E todos os dias eu olhava para mim e pensava: como eu vou assumir uma obra? Como eu vou mexer com gente se eu sou incapaz? A gente não começou fazendo um curso teológico para entender e saber lidar com toda essa situação. Ninguém nasce sabendo. Mas existe desafio na nossa vida que Deus nos dá, que a gente se sente incapaz de fazer. Imagina, irmão, nós éramos duas
Deus falou: não, Moisés, é você. Porque a incapacidade nos faz ter medo da gente avançar e se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. Se Moisés não fosse, ele não seria Moisés, o libertador de Israel. Se Jeremias não aceitasse, não seria o profeta que Deus usou naquele tempo. Se Gideão não aceitasse Samara, Israel até hoje estaria sofrendo e sendo roubada pelos seus inimigos. Mas no tempo de crise, aonde os inimigos dominavam, Deus chamou alguém capaz e disse: através da sua incapacidade de você, eu vou mudar a história de Israel, eu vou mudar a situação desse povo. Quando Gideão aceita, Deus vai lá e muda a situação de Israel. Por quê? Porque o incapaz se levantou, aceitou e decidiu avançar. E foi através dele que Deus mudou a história da casa dele e daquele povo. Olha para mim aqui, porque quando você olha para a sua incapacidade e fala para Deus que não é capaz de avançar, você está sendo negligente. Provavelmente você vai deixar a sua família morrer, você vai deixar o seu casamento morrer, você vai deixar a sua vida espiritual morrer, você vai deixar os seus filhos morrer, porque a sua incapacidade te faz pensar que não é capaz de ser um pilar da qual Deus está levantando para mudar a história da sua família. Moisés disse: eu não tenho capacidade para isso. E quando as pessoas têm dito isso, talvez se eu e a Deise falassem para o pastor naquele tempo que nós éramos incapazes, nós não queríamos, não seria o que é hoje. Está pensando o que, irmão? Que essa pessoa que tem um dom, como o pastor Mário que prega, como o pastor Jorge que prega, como o pastor Nenê, como o Espírito que toca, ninguém nasceu sabendo. São pessoas incapazes que nunca imaginou que seria o que é hoje, mas aceitou o desafio de avançar dentro da sua incapacidade, porque entendeu que Deus é poderoso para mudar a história. Sabe? E olha aqui, irmão, que tem paralisado a igreja, que tem paralisado o povo de Deus, é essa incapacidade. Às vezes Deus quer te levantar para você liderar um cargo na igreja. Sabe o que a pessoa fala? Eu sou incapaz, não consigo liderar. Eu lembro da pastora Edilene quando entrou aqui, não conseguia fazer nada. Chamou ela para pregar, não queria, não conseguia dirigir um culto, dar um estudo, jamais. Porque realmente a gente olha para a gente e se sente capaz. E nessa era eu conheço várias pessoas que iniciou aqui não era capaz de nada, não tinha capacidade nenhuma, mas hoje está aí. Ah, Deus, eu não consigo liderar, eu não vou assumir esse cargo na igreja porque eu me sinto incapaz. Me sinto incapaz de pegar esse microfone e dar a saudação. Me sinto incapaz, aleluia, de fazer alguma coisa. Me sinto capaz de ser um obreiro. A gente nunca vai estar capacitado para nada. Se depender disso, a gente vai sempre ficar parado, sempre ser a mesma pessoa, sempre estar no mesmo lugar. Você nunca vai avançar, nunca vai alcançar coisas que Deus tem para a sua vida. Mas sabe o que é que Deus está dizendo, irmãos? Que o diabo vai olhar para você e vai dizer: você é incapaz mesmo. Fica paralisado aí, parado. Tem pessoas que se sentem tão incapazes que não se sentem capazes para ler a Bíblia, para decorar um versículo, para ensaiar um louvor. Tem pessoas que não se sentem capazes de botar na portaria. Tem pessoas que não se sentem capazes de limpar a banheira, de fazer nada na igreja, porque a incapacidade paralisa a vida dele, paralisa a família dele, paralisa os filhos dele, paralisa a vida espiritual. E você fica um crente como Lázaro, todo enfaixado, e o diabo aplaudindo e dizendo parabéns, porque você não vai avançar no reino, não vai sair do lugar, e provavelmente eu vou tirar a tua salvação. Mas quando Deus dizer que é para você avançar, e você olhar como olhou Jeremias e Moisés e disse: Deus, eu não tenho capacidade, e Deus vai dizer o que disse para Moisés: não se preocupa, deixa que eu falo por você, deixa que eu te represento, deixa que eu te dou estrutura, deixa que eu te dou conhecimento, deixa que eu seguro na tua mão e te ajudo. Glória a Deus! Oh, aleluia! Quem está entendendo diz amém? Está entendendo diz amém, irmão?
Deus. Porque Deus está dando uma ordem para avançar. E a gente está no mesmo lugar. Até quando a gente vai ficar no mesmo jeito? Até quando a gente vai ficar preso nesse comodismo que vai alimentando só a nossa carne? Deus, maravilha, aleluia. Quem está entendendo diz amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Foi o que Deus falou para mim lá em casa. É tempo de avançar. Olha para mim aqui, irmão. Oh, aleluia. Olha para mim aqui. O diabo, ele não vai querer te tirar da igreja. O diabo, ele não vai querer que você pare de vir aqui cantar um hino. O diabo, ele vai querer te distanciar de Deus. E a única forma de fazer a sua vida estar paralisada. E sabe qual é o pior? É que o diabo vai fazer você estar dentro da igreja sem acreditar em Deus. O diabo vai fazer você estar aqui nesse lugar sem acreditar no que está sendo pregado aqui. O diabo vai fazer você estar dentro desse lugar descrente daquilo que Deus pode realizar na tua vida. Dá uma olhada para a Bíblia Sagrada e quantos milagres Deus fez que era impossível, mas através de pessoas que creram, através de pessoas que avançaram, pastor. Tinha um paralítico que estava ali, a casa estava cheia, não tinha nem lugar para eles andar, mas os moços foram lá, pegou ele pelo braço, subiu o telhado, desceu lá e quando desceu, Jesus levantou a vida daquele homem. Levanta tua mão, eu quero profetizar. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Você só não vai ter ministério se você se sentir capaz de não se levantar. Você só não vai ter família. Deus está dizendo, se você não avançar, a sua vida espiritual só vai continuar do mesmo jeito se você não tomar iniciativa. E a partir de hoje tomar uma posição. Você só não vai viver as promessas de Deus se você continuar paralisado como você está, parado como você está. Deus está dizendo que quer viver milagre, então é tempo de andar. Quer viver o extraordinário, então é tempo de avançar. A nova chefe em cada parácia, levante a mão, porque Deus está quebrando cadeias aqui hoje, Deus está quebrando correntes aqui hoje, Deus está tirando coisas que estão prendendo o seu coração, a sua mente, a sua vida. Deus está tirando correntes espirituais que estão amarrando as suas pernas. Tem pessoas que estão tão cegos que não conseguem ver o palmo do seu nariz, dos seus pés, mas Deus está dizendo que está tirando aqui nesta noite cegueira espiritual que está impedindo de você olhar para os milagres de Deus na tua vida. Levante a mão nesta noite. Só quem quer avançar comigo, só quem quer avançar comigo, só quem quer andar para o alvo, só quem quer progredir para aquilo que Deus tem reservado para você. Deus está dizendo, sabe aquela pessoa que te magoou? Deus está dizendo, deixa para trás. Sabe aquele pastor que te magoou? Deus está dizendo, deixa para trás. Sabe aquela pessoa no teu emprego que te magoou? Deus está dizendo, deixa para trás. Sabe aquele vizinho que te perseguiu? Deus está dizendo, deixa para trás. Deixa para trás tudo aquilo que está te prendendo, que está te amarrando, que está acabando com a tua vida espiritual. Porque Deus está dizendo, a partir de hoje, Deus está te direcionando a viver algo novo com Ele. Levante a mão, porque tem pessoas que vai sair daqui liberta só se aceitar o que Deus está propondo para você nessa noite. Levante
necessidade de você. Deus está dizendo que está mudando a tua mente e o teu coração hoje. Se prepara, porque a partir de agora, Deus está dizendo que você vai avançar e viver coisas. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, porque eu vejo Deus quebrando cadeados aqui nessa noite. Eu vejo Deus jogando por terra prisões espirituais que está trabalhando a vida de pessoas. Coloque a mão no seu coração. Só você que toma posse dessa palavra, você vai fechar os seus olhos. E se você entrou aqui e tem algum trauma, alguma coisa que está fazendo você não avançar, você vai pedir para Deus tirar. E nesta noite, assim como Deus fez Moisés avançar, assim como Deus fez Jeremias avançar, assim como Deus fez, aleluia, Gideão avançar, assim como Deus fez Ediene, o pastor Getúlio, o pastor Jorge, Deus vai fazer você avançar. Se prepare, porque a tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Deus está libertando pessoas aqui de passados que o diabo tinha. Levante a mão. Aí quem te louvou pode louvar, porque quando você estiver louvando aqui, Deus vai estar libertando aqui nessa noite. Você que entrou aqui e se sente incapaz,